Olá pessoal, eu sou a professora Jamila Reis e hoje nós vamos dar continuidade naquelas alterações sobre distúrbios circulatórios. Esse sistema aqui, que leva sangue e consequentemente oxigênio e nutriente para todas as células do corpo. Nessa videoaula nós vamos falar sobre isquemia, infarto e choque. Vamos lá? Vamos começar pela isquemia. Na verdade, nas aulas anteriores, nós já meio que falamos a respeito dessa alteração. Isquemia, ao pé da letra, é restrição de sangue. E é isso mesmo que ela é. É a redução ou parada do suprimento sanguíneo em determinado órgão ou estrutura. Bom, a isquemia pode ser causada principalmente pela obstrução dessa luz vascular. Então, a gente pensa em algo que está ocluindo ou interrompendo a passagem de dentro do vaso, mas também a gente não pode esquecer as possibilidades de alterações que comprimem de fora para dentro esse vaso. No que diz respeito à possibilidade de isquemia sem obstrução da luz vascular, está mais relacionado à questão da velocidade desse sangue ou mesmo do aumento de uma determinada demanda num determinado local. Então, não necessariamente precisa ter um entupimento ou a compressão, mas eventualmente uma hiperviscosidade, levando a uma diminuição da velocidade sanguínea e gerando naquele órgão uma determinada redução do fluxo sanguíneo. Bom, então, de uma maneira geral, nós podemos ter essa isquemia acontecendo por conta de uma oclusão ou compressão arterial. Então aqui a gente vê nesse detalhe uma parede de artéria, percebam que ela tem uma parede muscular mais espessa, dando uma luz vascular mais definida. E nessa circunstância ela pode ser obstruída por uma aterosclerose, por trombose arterial, por embolia, arterites, tumores, de fora para dentro aí que estejam obstruindo ou comprimindo essa luz vascular. Então você pode ter um longo período, por exemplo, de um paciente acamado ou que fica numa mesma posição e naquele local, principalmente em regiões que tem ali pontas de ossos, regiões mais proeminentes ósseas, você acaba gerando uma compressão no tecido mole e fazendo com que haja ali uma isquemia naquela região, comprimindo tanto artéria, quanto veias, quanto capilares. A decorrência dessa isquemia, dessa falta de chegada de sangue, consequentemente chegada de oxigênio, vai levar nessa circunstância as tão temidas aí úlceras de pressão. Bom, nessa imagem a gente vê uma veia. Então a veia ela tem uma parede mais estreita, então geralmente a luz desse vaso não fica tão redondinha como na artéria. Então aqui também você pode ter uma obstrução tanto por compressão extrínseca, seja por edema, de forma demasiada, ou por compressões, ou por tumores, enfim, e também por tromboses venosas. Já no caso dos capilares, que são esses vasos bem pequenininhos aqui, de um calibre muito diminuto, uma parede muito fininha, basicamente só uma camada de epitélio realmente, de células endoteliais, aqui só o fato de você ter uma hiperviscosidade sanguínea, você já pode gerar uma estase nesse leito da microcirculação. Outra situação é a coagulação intravascular disseminada, que nós já conversamos na aula anterior. Também a compressão extrínseca, também a embolia, seja gasosa, seja gordurosa, e também em casos de parasitismo, onde você pode ter, por exemplo, as células de Kupffer, que são os macrófagos lá do fígado, ou mesmo as células endoteliais sendo infectadas aí por parasitos como da toxoplasmose, na citomegalovirose ou a própria malária, que acaba gerando um entumecimento dessas células e fazendo com que haja uma redução dessa luz que já é tão diminuta. Bom, o que a gente tem que pensar na isquemia, muito desse mecanismo da fisiopatologia, nós já conversamos na aula anterior que falava sobre morte celular. Sobre a principal causa de alterações, tanto reversíveis quanto a irreversível, que era a morte celular, que era a hipóxia. Então percebam assim, olha, vamos fazer um gráfico onde a gente tem de um lado energia intracelular e no outro a gente tem o tempo. Então um gráfico energia versus tempo. Então vamos partir do princípio que a gente tem uma energia ótima, para aquela célula, lembrando que se eu estou falando de energia, já estou no final de uma cascata de pensamento.
Então, se chega sangue, chega oxigênio, aquelas células que são aeróbicas conseguem fazer o seu papel na fosforilação oxidativa e conseguem produzir ATP a partir disso. Ou seja, eu tenho energia intracelular sendo produzida. Então, vamos partir do princípio que a gente está tudo ok em termos de vascularização e também a produção dessa energia. Se eventualmente há alguma circunstância que obstrui parcialmente aquele vaso que nutre essa região, né, da qual a gente está conversando, vai tendo uma redução progressiva aí, ao longo do eixo do tempo em relação à energia intracelular. Claro, vai diminuindo a quantidade de oxigênio e essa célula vai gerando uma certa disfunção crônica. Perceba que a gente teria aqui um patamar, que é um patamar de energia mínima para manter a função. Essa célula, portanto, ela começa a ter uma disfunção crônica, uma vez que ela gera aquelas alterações reversíveis que nós conversamos nas primeiras aulas. Lembra? Das degenerações celulares ou lesões reversíveis. Por exemplo, essa célula pode começar a ficar tumefeita, né, já que você não tem uma oxigenação adequada, você não tem funcionamento, não produz energia, e se não produz energia, a gente não consegue manter um equilíbrio homeostático da função, por exemplo, da bomba de sódio e potássio, gerando uma alteração hidroeletrolítica, aumentando a pressão osmótica intracelular, né, pelo aumento do influxo de sódio, e acaba que a água entra para essa célula, fazendo aí uma degeneração hidrópica. Há também uma mudança, né, a gente brinca do relé ali em termos de energia, e essa célula começa a entrar numa via glicolítica. Essa via ela acaba aumentando a quantidade de ácido lático. Então lembra, a gente já falou sobre isso, vai tendo uma série de alterações celulares ali, meio que adaptativas, tentando responder a essa circunstância. Agora imagina se a gente tem, ao invés daquela obstrução parcial, a gente tem uma obstrução total, uma oclusão desse vaso. Essa energia ela vai caindo de forma mais vertiginosa até passar por um ponto que é o ponto de energia mínima para essa célula manter a estrutura. Manter a sua estrutura, manter a integridade dessa membrana, a integridade da membrana lá da mitocôndria, a integridade dos lisossomos. Então você começa a ter, a partir desse ponto, que nós chamamos lá atrás de ponto de não retorno, essa célula acabava gerando um processo de morte celular. A gente está falando aqui eminentemente da própria necrose. Óbvio que a gente lembra que a apoptose ela também é disparada por um processo de hipóxia. Então, a gente está simplesmente traduzindo aquilo que a gente já falou e colocando num gráfico, dando nome para isso de isquemia. Essa isquemia, então, ela pode ser de acordo com a obstrução relativa ou absoluta, assim como ela pode ser definida em relação ao tempo, se temporária ou persistente. Daí a gente pensa numa isquemia que pode ser relativa, temporária, ou seja, é aquela falta de suprimento sanguíneo por um tempo específico, fazendo com que haja uma recuperação daquele determinado órgão. Podemos ter também uma isquemia absoluta temporária. Numas circunstâncias, por exemplo, onde você tem uma obstrução completa de um determinado vaso, ou seja, por um trombo oclusivo, por um determinado tempo, ou seja, é uma isquemia absoluta, só que para a gente definir esse temporário, esse paciente tem que ser submetido a alguma forma de tratamento fibrinolítico, né, trombolítico. Então, se eventualmente ele é submetido a uma remoção desse trombo, passa a ser uma isquemia, mas por um tempo. E outra situação é a isquemia persistente, né, que acontece ali de forma, por um tempo mais crônico. Quais são as principais consequências disso? Depende. Depende de que órgão que a gente está falando, de que artéria, de que vaso que a gente que nós estamos nos referindo, qual é a necessidade energética desse órgão. É claro que se eu estou falando de uma isquemia persistente no coração, ou seja, ali nas próprias coronárias, se ela é numa situação persistente mínima, há possibilidade daquele indivíduo ao longo do tempo sofrer um processo ali de pré-condicionamento, lembra disso também? Ou seja, havia formação de vasos, neovasos ali, né, de anastomoses, perfazendo ali aquela nova circulação ao longo desse tempo. Mas digamos que não seja ali um coração, digamos que seja o encéfalo,
onde poucos minutos de falta de oxigenação a gente já começa a ter danos cerebrais irreversíveis. Então depende, né, para a gente pensar em quais são as principais consequências ali, depende de qual tempo, de qual duração, né, e principalmente de que órgão que está sofrendo aquela isquemia. É óbvio, né, gente, que a principal consequência de uma isquemia é a morte de células, uma vez que aquilo vai indo numa situação progressiva de perda de capacidade metabólica por falta da produção de energia, que é o ATP, e aquilo vai levar a célula paulatinamente a ir para um determinado rumo, que é a morte celular. A gente também já estudou sobre isso. O que era morte celular? Era necrose. E tinha um tipo de necrose ali que a gente chamou de necrose isquêmica. O que é a necrose isquêmica? Ou também chamada de necrose coagulativa. Então, infarto nada mais é do que uma área localizada de necrose tecidual isquêmica por interrupção do fluxo sanguíneo arterial ou venoso. Então, a principal consequência de uma isquemia prolongada é o infarto, que é o nome clínico que se dá àquilo que a gente está vendo histologicamente, que nós denominamos de necrose isquêmica. Lembra que a gente também tinha necrose liquefativa no encéfalo, mesmo sendo causada ali por isquemia, né? Mudança de nome devido à alteração macroscópica e microscópica que é gerada naquele tecido por particularidades do encéfalo. Então, em termos clínicos, esse infarto ele pode ser dividido em infarto branco e infarto vermelho. O próprio nome define, né, que o infarto branco eu estou tendo uma redução de fluxo, o que gera naquela área um empalidecimento daquela região, ou seja, ela fica mais branca, ela fica mais amarelada, ela fica também chamada de anêmica. Já o infarto vermelho é aquele que a região vai ficar encharcada de sangue, também podendo ser chamado de infarto hemorrágico. Vamos entender um pouquinho sobre cada uma dessas possibilidades. Bom, o infarto branco, como eu já disse, também chamado de infarto anêmico, né, pela falta de sangue, consequentemente pela falta de hemácias, que dá uma tonalidade mais pálida. Então, se a gente aperta um determinado local, você vai ver uma região de isquemia, onde o sangue é expulso, né, por exemplo, por uma compressão, e você vai ter ali uma região mais pálida, mais clara. No caso do infarto branco, geralmente ele é causado por uma obstrução arterial. Então, veja bem, há uma obstrução arterial, não estou definindo aqui a causa, pode ser aquela trombose, pode ser uma aterosclerose, enfim, uma embolia, né? O fato é que é uma obstrução de uma artéria, principalmente para uma determinada região que tenha uma circulação terminal. Então, lembra do nosso sistema circulatório? Via de regra, ele vai tendo uma artéria que vai se ramificando. Se essa região ela é irrigada, né, por uma circulação terminal, ou seja, eu tenho uma artéria importante que irriga isso aqui e não tenho outras formas de irrigação, se eventualmente eu entupo, obstruo esse vaso aqui, concorda que toda uma região, geralmente até de um formato triangular, ela vai deixar de receber sangue? Então toda essa região ela vai ser consequentemente interrompida por conta dessa circulação terminal. Ou também em regiões com pouca ou nenhuma circulação colateral, né? Então não tem outro vaso ali que supre aquela região. Geralmente nós estamos falando de infarto branco em regiões como coração, então o infarto do miocárdio, né, que é bastante conhecido, e nós temos até um podcast lá no nosso canal de podcast falando sobre o infarto do miocárdio. Também no encéfalo, no baço, né, no rins. Então, é importante a gente ter em mente que não existe só um infarto do miocárdio, embora ele seja o mais conhecido. Se há uma área de morte celular causada por uma interrupção de fluxo sanguíneo, uma isquemia persistente, o nome disso é infarto. Então, é infarto esplênico, infarto renal e assim por diante. Macroscopicamente falando, nós vamos ver uma região geralmente empalidecida, ou seja, mais clara, mais branca, geralmente de formato triangular, principalmente quando a gente está falando de terminação
de circulação terminal, então provavelmente uma artéria nessa região foi obstruída, e uma forma triangular, onde a ponta desse triângulo é a área de obstrução e a base maior é a área do próprio parênquima, né? Percebam também que geralmente você tem aí uma área bem avermelhada em volta dessa região esbranquiçada, que é determinada pelaquela hiperemia ativa patológica, o processo inflamatório. Né? Lembra que toda necrose, ela gera um processo inflamatório. Então, há uma hiperemia patológica aqui em volta dessa região necrótica. Então, dependendo do momento que isso aconteceu, né, do tempo decorrido a partir dessa obstrução, a gente começa a ter paulatinamente mais alterações, tanto a nível microscópico e também macroscópico. Dependendo, se você pegar uma determinada região de forma muito precoce, as alterações macroscópicas muitas vezes elas não são evidentes. Então a gente pode classificar isso, até histopatologicamente falando, de infarto mais recente, né, onde a gente vai perceber aquelas alterações que a gente tinha comentado lá da necrose, ou seja, área de manutenção da arquitetura do órgão, né, uma certa eosinofilia, mas mantendo essas regiões, né? Então, uma certa eosinofilia, aquelas alterações nucleares que a gente chamou de cariorrexe, quando tem a fragmentação do núcleo, a picnose, né, que é a condensação nuclear, e por fim, você percebe toda uma região de ausência de núcleo, né? Então, a gente vê que a hematoxilina quase ela não é percebida nessa região aqui, que é uma região necrótica. Numa lâmina de infarto mais tardio, a gente começa a perceber outras alterações em decorrência da evolução desse infarto, caso esse paciente tenha sobrevivido, obviamente. Né? Então, se o indivíduo sobreviveu a um infarto do miocárdio, dependendo do tamanho, enfim, ele sobreviveu a isso, a gente vai ter uma evolução dessa necrose. Nós também já tínhamos falado sobre isso. E uma possibilidade de evolução, no caso do miocárdio, é a substituição desse tecido morto por um tecido conjuntivo neoformado, ou seja, é a cicatrização dessa região. Então a gente vai enxergar uma lâmina com áreas de maior quantidade de tecido conjuntivo, já que essas células não conseguem passar pelo processo regenerativo. Já o infarto vermelho, também denominado de infarto hemorrágico, ele pode ser causado por uma obstrução arterial ou venosa. Então aqui, ou você tem uma obstrução arterial ou uma obstrução na drenagem desse fluxo, e geralmente acontece em órgãos frouxos, ou aqueles com circulação dupla, ou com muita circulação colateral. Por exemplo, o pulmão. O pulmão, além dele ter uma artéria pulmonar, ele tem uma artéria brônquica. Então, geralmente, as alterações de infarto pulmonar, elas vão acontecer com um infarto vermelho, uma vez que você obstrui uma determinada artéria, mas você tem um outro ramo que acaba por encharcar toda aquela região necrótica de hemácias ali que acaba dando essa tonalidade avermelhada, caso seja um infarto recente. Então aqui a gente percebe, né, uma área de pulmão relativamente normal e essa área de ápice aqui com uma área mais avermelhada, mais encharcada. Então, dependendo do momento, macroscopicamente falando, você vai ter um aumento dessa região, você vai ter um aumento do peso desse órgão e assim por diante. Caso seja uma área mais antiga, nós também já falamos disso, que uma hemácia lá fora, ela vai ser metabolizada, ela vai ser lisada e há metabólitos provenientes, com pigmentos naquela região. Então, numa hemorragia ou no infarto hemorrágico mais antigo, a gente vai ver uma grande quantidade de hemociderina nessa região. Então, nessa lâmina aqui, a gente vê hemácias íntegras, áreas de alvéolos com necrose, ou seja, ausência de núcleo, eosinofilia, mas a gente percebe uma invasão desses alvéolos por um líquido e também por hemácias. Se íntegras, a gente se refere a uma hemorragia mais recente, ou seja, um infarto mais recente. Bom, em relação a consequências e evolução desse infarto, obviamente vai depender tanto da extensão quanto do órgão comprometido. Então a gente tem desde a possibilidade de uma pequena área
sendo numa região de tronco encefálico importante no encéfalo, que gera ali tanto coma ou eventualmente óbito, quanto também no coração. Então depende, que ela pode ser tanto fatal, dependendo da extensão e da localização, ou eventualmente passar desapercebido, como pequenas áreas de necrose de infarto pulmonar, por exemplo, né? Lembrando que a gente tem uma outra artéria ali, né? São 2 pulmões, então eventualmente pode passar até de forma subclínica. Vamos falar um pouquinho então de choque. É claro que não é esse choque elétrico aí, né? O que a gente vai falar aqui é sobre a falha aguda do sistema circulatório em abastecer os tecidos periféricos e órgãos com o suprimento sanguíneo adequado, resultando, portanto, numa hipóxia celular. Geralmente a gente deixa para falar de choque ao final dos distúrbios circulatórios. Então, nós já falamos de hiperemia, já falamos de edema, já falamos de isquemia, já falamos de hemorragia, de trombose, de embolia, de infarto. E o que vem a ser o choque? É o colapso cardiovascular. Ou seja, é o seu sistema circulatório, que nós já conversamos nessas 3 aulas, né, da importância desse sistema circulatório, né, no seu funcionamento. E agora você tem esse sistema, de alguma forma, sendo incapaz de fazer todo esse processo de distribuição de sangue para todas as áreas do corpo. E a gente já viu sobre isso de forma localizada. Se não tem sangue, ou seja, isquemia, não tem oxigênio, não tem nutrientes, essa célula começa a passar por uma série de alterações metabólicas. Então, percebam que aqui a gente está falando de situações graves, uma vez que eu estou me referindo ao suprimento de forma sistêmica. Não é uma região só, mas são várias áreas que começam a sofrer por essa falta de distribuição adequada de sangue. Bom, para tentar facilitar o processo de entendimento do choque, a gente pode entender que você tem suas causas e mecanismos ali atreladas basicamente a situações que iniciam na macrocirculação e situações onde o distúrbio começa ou tem o processo iniciando ali na microcirculação. É lógico, né, gente? Se eu estou falando de um sistema circulatório, qual é o embasamento do sistema circulatório? É o coração e vasos sanguíneos distributivos, né? Então, são grandes artérias, veias e capilares. Então, lembrando dessa possibilidade, a gente tem aí essa divisão, né, entre macrocirculação e microcirculação. Quem é a macrocirculação? Aqui a gente coloca a bomba cardíaca em si, que é o músculo propulsor, né, que ejeta sangue tanto para a circulação grande quanto para a circulação pequena, coração, pulmão, pulmão, coração. E também aqui a gente se refere ao volume sanguíneo, né, que esse volume sanguíneo que está alojado aí nas principais artérias e veias, né, sobretudo o sistema venoso, que é bastante complacente e que segura, né, que retém bastante sangue aí de um modo geral na distribuição desse sangue no organismo. Então, em relação à distribuição da microcirculação, é que a gente está se referindo a alterações de vasodilatação ali em região de capilares, esses capilares que acabam perfazendo aí uma rede mais extensa, inclusive, do que a macrocirculação, né? Pelo seu tamanho aí e pela sua grande divisão desses pequenos vasos. Então, vamos dividir mais ou menos assim. Então, a gente acaba tendo, basicamente, em termos de causas, né? Dividindo aí para onde o problema começa, a gente acaba dividindo esse choque em 4 grandes tipos. Um que é o cardiogênico, o próprio nome diz, né, onde o problema começa no coração. Então, por que está tendo choque? Porque há um problema no coração. Então, a gente vai falar um pouquinho sobre cada um deles. Hipovolêmico, nós estamos nos referindo àquele ainda na macrocirculação, relativo à volemia, a quantidade de sangue que está dentro desses vasos. A gente tem um choque obstrutivo, que aqui a gente está relacionado, sobretudo, à questão da falência do enchimento do ventrículo, principalmente esquerdo,
Então ele acaba entrando também como um problema da macrocirculação. E por fim, aqueles relacionados à microcirculação, que a gente vai chamar de choque distributivo, né? Então, nesse choque distributivo, você tem alterações ou aumento do compartimento vascular da microcirculação. Dentro desse distributivo, nós temos 3 possibilidades ali mais frequentes, que são o choque neurogênico, choque anafilático e o choque séptico. Então vamos falar um pouquinho de cada um desses, né? Choque cardiogênico é aquele que nós detectamos uma incapacidade do coração em fazer o papel dele, que é de bombear adequadamente o sangue. As principais causas relacionadas ao choque cardiogênico, elas são decorrentes de um infarto do miocárdio, de ruptura ventricular, de arritmias, né, de forma sustentadas e também após cirurgias cardíacas. Mas sem sombra de dúvida, o maior causador de choque cardiogênico está relacionado ao infarto do miocárdio. É importante a gente relatar aqui que para que haja esse choque cardiogênico, nós estamos falando aqui de uma redução de pelo menos 40% da massa desse miocárdio. E o choque hipovolêmico? É aquele onde tem uma perda súbita de grande quantidade de líquidos no organismo. Então aqui a gente pensa rapidamente, né, até de forma óbvia, a gente pensa em grandes saídas de sangue ou em grandes hemorragias, né? Então sangramento intensivo. Bom, então no que diz respeito à perda de sangue, né, a hemorragia propriamente dita, a gente precisa ter uma perda de volume que seja maior do que 15 a 20% do volume sanguíneo, né? Não é qualquer perda de sangue que a gente está pensando num choque hipovolêmico. Mas a gente pode pensar também na perda de plasma, seja por grandes volumes de vômito ou diarreia, ou até mesmo por uma desidratação severa, fazendo com que haja aí a possibilidade de diminuição do volume. Aqui também, nessa perda de plasma, a gente pode pensar em grandes queimados, né? Nas grandes queimaduras, né, fazendo grande parte do corpo, você acaba tendo uma grande desidratação, né, pela perda dessa pele, do epitélio. Então, a grande desidratação levando aí a possibilidade de uma hipovolemia capaz de levar a um choque hipovolêmico. Então, em termos de mecanismo, é mais ou menos assim. Você tem uma perda de líquido, hemorragia ou perda de plasma, então você diminui esse volume circulante, o que acaba diminuindo a quantidade de retorno venoso. Essa quantidade de retorno venoso diminuída diminui a quantidade de volume sistólico e, consequentemente, diminui a quantidade de sangue que é ejetado, ou seja, a quantidade de débito cardíaco. Então, recapitulando, há uma diminuição de volume, diminuição de retorno venoso, diminuição de débito cardíaco, o que faz com que caia a pressão arterial, o que acaba diminuindo a perfusão tecidual e é o que a gente chama de choque. Aqui a gente já começa de antemão a falar um pouco dos mecanismos de adaptação, né? É óbvio que o seu organismo, ele tenta, né, de forma até que imediata ali, fazer adaptações para melhorar essa volemia. Então aqui, por exemplo, quando há uma diminuição do retorno venoso e há diminuição desse volume ali, né, circulatório, há mecanismos que observam e detectam essa queda, né, de volume, aqueles pressoreceptores, baroreceptores, que acabam detectando, ativando centros autonômicos, fazendo com que haja ativação de resposta simpática, levando a um aumento da frequência cardíaca, um aumento da vasoconstrição periférica, tudo no sentido de tentar elevar a quantidade de volume e recuperar essa perfusão tecidual. Essa diminuição do débito cardíaco, ele também acaba gerando, né, a ativação do sistema renina-angiotensina-aldosterona e fazendo também com que, via retenção de sódio e água lá pelos rins, ele acaba fazendo um aumento desse volume. Bom, em relação ao choque obstrutivo,
Aqui a gente tem uma diminuição desse enchimento das câmaras cardíacas, sobretudo do lado esquerdo, e de instalação súbita. Então, esse choque obstrutivo, ele é resultado de uma obstrução mecânica no fluxo sanguíneo através de uma circulação central. As principais causas aqui do choque obstrutivo é, sobretudo, a embolia pulmonar maciça. Então, se a embolia pulmonar maciça, há uma obstrução desses vasos pulmonares, fazendo com que aumente a pressão dos vasos sanguíneos dentro do pulmão, diminuindo, portanto, o retorno desse sangue do pulmão para o lado esquerdo, tendo, portanto, uma diminuição desse enchimento cardíaco. Outra possibilidade é o tamponamento cardíaco. Eu acho que eu comentei isso lá na aula de hemorragia, né, onde você tinha, por exemplo, a possibilidade de ter a coleção de sangue naquele espaço quase que virtual ali do pericárdio. Uma vez o sangue, por uma ruptura de uma coronária, por exemplo, uma vez o sangue indo para esse espaço, ele acaba gerando uma certa compressão desse coração e de forma mecânica mesmo, diminuindo a possibilidade de contratibilidade desse coração, gerando, portanto, de forma obstrutiva, a redução desse débito cardíaco. E a gente percebe que acaba dando na mesma coisa. Você tem a diminuição do débito cardíaco, diminuição do retorno venoso e hipoperfusão dos tecidos de forma sistêmica. Outra possibilidade é o aneurisma dissecante da aorta, um pneumotórax, que é você ter ar, né, naquela cavidade torácica, né, entre a pleura e o pulmão ali, que acaba por também comprimir o pulmão e fazendo mais ou menos esse mesmo papel da embolia pulmonar maciça, que é a redução desse fluxo sanguíneo, é o que a gente chama de cor pulmonale, uma alteração pulmonar e cardíaca aí, gerando a possibilidade de um choque que a gente chama de choque obstrutivo. O choque distributivo, ele também é chamado de choque vasodilatador. Então, os três tipos que estão embarcados aqui dentro dessa categoria, eles vão produzir de alguma forma, e aí a gente tem causas distintas, por isso que a gente divide esses subtipos do distributivo, de alguma forma eles vão gerar uma vasodilatação dessa região aqui, que acaba fazendo um aumento de volume para essa região da microcirculação, levando aí a uma perda de volume na macrocirculação. De uma maneira geral, já adiantando, você acaba levando a uma queda do volume circulatório geral, que acaba diminuindo o retorno venoso, que acaba diminuindo o débito cardíaco, instalando aí a possibilidade de uma hipoperfusão generalizada dos tecidos. Aqui dá para a gente perceber bem essa questão. Sabemos que a nossa rede de capilares, ela está constantemente parcialmente aberta, parcialmente fechada. Então, o controle para isso aqui são esfíncteres pré-capilares que estão aqui, ó, nessa regiãozinha, que acaba fazendo com que você tenha a saída desse sangue para essa região ou não. É mais ou menos você ter ali um rio bastante robusto e vários afluentes ali, né? Aqueles riozinhos que são alimentados para aquele rio maior. Se eventualmente eu abro todas aquelas comportas ali, o que vai acontecer é um escoamento desse volume desse rio central para essa região, concorda? É mais ou menos isso que acontece. Então você tem aqui nessa outra imagem uma abertura em massa desses esfíncteres pré-capilares, fazendo com que eu tenha uma abertura em massa da microcirculação, diminuindo o volume central. Então aqui o que vai modificar é o que vai gerar essa vasodilatação maciça da microcirculação, drenando aí e diminuindo o volume central, gerando aí uma diminuição de volume e, consequentemente, o choque, no caso distributivo. Se eventualmente você tem a presença de micro-organismos, a gente tem um choque séptico. Alterações neurogênicas, modificando o tônus da parede vascular, choque neurogênico. E se eu tenho uma reação antígeno-anticorpo, uma reação alérgica, a gente está falando do choque anafilático. Vamos esmiuçar um pouquinho cada um deles. O choque neurogênico, ele é o mais raro, ou seja, o menos comum deles, e geralmente ele é transitório. Então, o que ocorre é uma redução do controle simpático sobre o tônus dos vasos sanguíneos, então eles acabam perdendo esse tônus e gerando
essa vasodilatação, resultando na queda da resistência vascular periférica, diminuição do retorno venoso ao coração, hipotensão arterial e choque. Então, geralmente, ele está relacionado a um defeito nessa região de tronco encefálico, sobretudo no centro vasomotor. Pode ser causado aí por uma afecção aguda do sistema nervoso central, como, por exemplo, uma lesão da medula espinhal, uma lesão cerebral, uma pancada, pode dar esse distúrbio neurogênico. Também pode estar relacionada à ação depressora de algumas substâncias, de alguns medicamentos, como, por exemplo, que ocorre na anestesia geral, e também a possibilidade de defeito no fluxo simpático para esses vasos sanguíneos. Então, são essas possibilidades de afecções geralmente agudas desse sistema nervoso, fazendo com que haja uma perda da vasomotricidade, levando àquela vasodilatação e aumento do enchimento desse leito vascular da microcirculação, reduzindo esse volume sanguíneo. Choque neurogênico distributivo. Bom, o choque anafilático é uma reação que a gente chama de reação antígeno-anticorpo, geralmente mediada por imunoglobulina do tipo E, que fica na superfície, sobretudo, de mastócitos e basófilos. Lembra que mastócitos são células que estão geralmente estrategicamente colocadas perto de vasos sanguíneos e que contêm uma grande quantidade de grânulos de substâncias vasoativas, sobretudo a histamina. Então, quando você tem algum disparo, algum agente, aí a gente chama de agente anafilático ou anafilaxia, algum agente que se ligue a essa imunoglobulina E e que ative esses mastócitos e também basófilos, lembrando que os basófilos são células sanguíneas, estão na circulação periférica, essas células acabam liberando esses vasodilatadores, sobretudo histamina, promovendo aí uma vasodilatação daquela microcirculação que a gente comentou. Então, aqui é uma reação que a gente chama de reação de hipersensibilidade tipo 1. Então, o sujeito é um sujeito tópico, ele tem uma alergia por exemplo, a medicamentos como a penicilina, alimentos, né, nozes, frutos do mar, picada de abelha, vespa, o látex, enfim. Então, são alguns alérgenos que são mais conhecidos e que acabam favorecendo esse processo de desgranulação em massa. O mecanismo básico é esse. Então, eu tenho um antígeno, né, onde você tem uma grande quantidade de IgE para esse antígeno, a desgranulação dessa histamina, a vasodilatação periférica, levando a uma queda da pressão arterial e hipoperfusão tecidual, que é o que a gente denomina de choque. Esse choque leva então à hipóxia tecidual, que acaba levando um aumento da quantidade de ácido lático, ADP, o que leva, por sua vez, a mais abertura de capilares, a mais vasodilatação e aumentando aí esse processo. Então, essa abertura diminui o retorno venoso, diminui o débito cardíaco, que diminui a pressão arterial e o que favorece a hipoperfusão. Então, percebam que esse choque, na maioria das vezes, né, os choques eles acabam se misturando em algum momento do seu mecanismo lá na frente. Alguns deles são denominados até de choques mistos. Você não tem uma causa e um mecanismo único. Eles vão se corroborando ali, piorando, no caso, a vida desse paciente e gerando aí uma situação de emergência médica mesmo. Então, lembrando, que o aparecimento e a gravidade desses sintomas aí da anafilaxia, elas dependem, basicamente da sensibilidade da pessoa e também da taxa e quantidade de exposição a esse antígeno. Então, geralmente, quando você tem aí esses mastócitos sendo ativados em região de pele, então você vai ter algumas características clínicas como a urticária, que é a coceira, o angioedema, que é aquela alteração de edema, sobretudo em região de face, em volta dos olhos, em volta da boca. Então você tem prurido, urticária, edema de extremidades, perioral, periorbitário. Então são características e de forma bastante rápida, essa desgranulação
uma vez que esses grânulos já são pré-formados, ele ocorre de forma muito rápida e a ação tanto da vasodilatação quanto também do aumento da permeabilidade vascular, ela gera realmente essa vasodilatação, favorecendo a saída desse líquido que a gente já tinha estudado lá atrás também, que é um dos mecanismos lá do edema, né? Do edema do tipo exudato. Se esses mastócitos estão, então, em tubo digestivo, você acaba tendo náuseas, vômito, diarreia, dor. Se é no sistema respiratório, edema da mucosa nasal, da laringe. Então, dependendo do lugar, você tem situações de mais gravidade ainda, como, por exemplo, um edema de laringe, que acaba fechando, né, a via aérea superior, fazendo com que esse quadro seja mais grave e mais iminente aí a necessidade de um tratamento. Pode dar rinite, congestão, dispneia, né, que é aquela dificuldade respiratória, tosse, a taquipneia, que é aquela respiração mais rápida, né, tentando aumentar aí a entrada desse oxigênio via respiratória. Se esses mastócitos estão no coração, há uma diminuição dessa contratibilidade da perfusão coronariana, gerando arritmias e choque. Se é perivenular, dilatação desse sistema de vênula, gerando hipotensão, choque e também síncope, que é o desmaio. E se é em basófilos, que estão no sangue, dilatação da microcirculação, aumento da permeabilidade capilar, gerando hipotensão, choque e síncope. Vamos resumir? O que acontece aqui, sendo mediada via anticorpo e antígeno, né, mediada aí por essa grande quantidade de IgE na parede dessas células, que acabam favorecendo essa desgranulação de histamina, é a dilatação de grande número de vasos da microcirculação, resultando na queda da pressão arterial e do retorno venoso ao coração, instalando o choque. Estão conseguindo perceber que, embora as causas sejam distintas, né, as que a gente já conversou, acaba que os mecanismos ali e as características, né, que a gente acaba tendo por conta dessa evolução do choque, ela acaba sendo basicamente a mesma. E por fim, né, o temido choque séptico aí, responsável por uma grande quantidade de óbitos, né, em UTI, o que você tem é a presença, sobretudo, de bactérias gram-negativas, que são produtoras das lipopolissacarídeos de membrana, ou seja, o LPS. É claro que aqui outros micro-organismos também podem gerar choque séptico. No entanto, as bactérias gram-negativas são as principais causadoras aí desse mecanismo, que é o mecanismo básico da formação do choque séptico, que é o que a gente chama de ativação generalizada de leucócitos. A gente vai chamar isso aqui de síndrome da resposta inflamatória sistêmica. Bom, então essa quantidade de mediadores químicos, eles são liberados agora, não de forma localizada, já gerando alterações, né, sistêmicas, mesmo de forma localizada. Não, mas aqui agora, todos esses mediadores estão sendo liberados dentro da própria corrente sanguínea. Então, o dano, ele acaba sendo uma resposta sistêmica inflamatória. Então, você tem lá mediadores como fator de necrose tumoral, alfa e beta, histamina, óxido nítrico, interleucina, fator ativador de plaquetas, prostaglandinas, radicais livres, sistema de complemento, leucotrienos. Então, são vários mediadores que agem de uma forma levando a uma vasodilatação, a um aumento da permeabilidade. Então, esse aumento da permeabilidade favorece esse edema intersticial, então ele faz uma vasodilatação e acaba favorecendo a perda desse líquido, diminuindo aquela volemia. A ativação dentro desse vaso sanguíneo dessas células inflamatórias, como por exemplo os neutrófilos. Então agora você imagina que o neutrófilo, que é uma célula extremamente combativa, ela vai liberar seus radicais livres, suas enzimas aqui dentro desse vaso sanguíneo, levando à destruição de endotélio. E a gente já viu a aula passada também, no vídeo anterior, falando que uma vez que você tem destruição de endotélio, a gente tem a ativação da agregação plaquetária. Então aqui a gente acaba formando aqueles vários microtrombos, lembra? Então aqui a gente está falando da coagulação intravascular disseminada. Você tem a atuação de moléculas, né, promovendo mais adesão, enfim, então todas essas alterações, né, relacionadas ao processo inflamatório está acontecendo aqui sistemicamente falando.
Então o choque séptico está muito relacionado à quantidade tanto de LPS quanto desses mediadores na circulação sanguínea. Em quantidades baixas, né, você tem ativação de monócito, macrófago, liberação e ativação do sistema de complemento e certa inflamação local. Quantidades moderadas, a gente está falando de efeitos sistêmicos, a gente já fala aqui de uma septicemia. Febre, alterações das proteínas hepáticas, aumentando aí, portanto, esses reagentes que a gente chama de reagentes da fase aguda, e em grandes quantidades, baixo débito cardíaco, baixa resistência periférica, coagulação intravascular disseminada, a síndrome da angústia respiratória do adulto, que é chamada de SARA. Então, nessa circunstância, você tem a instalação, portanto, do choque séptico. As respostas adaptativas, ou seja, e a progressão do choque, ela acontece de forma linear. Significa que se você não tiver uma intervenção, um tratamento eficaz para cada tipo de choque desse, né, uma intervenção adequada em cada um deles, se é só reconstituir volume, se é a questão da vasoconstrição, se é a questão da contratibilidade, né? Então, cada choque desse tem uma abordagem própria no que diz respeito à intervenção e tratamento. Então, caso não seja feito nada, essa evolução ela acontece até de forma a esgotar a capacidade compensatória que esse organismo tem. Então, vai ficar mais ou menos assim. Você tem uma fase inicial, essa fase inicial a gente chama de uma fase ainda reversível, né, com os tratamentos adequados. A gente vai perceber aqui uma grande fase de compensação, né, eu vou explicar um pouquinho melhor o que seria essa compensação. Essa compensação ela pode evoluir para um estágio que a gente chama de estágio progressivo e para um estágio já de irreversibilidade, ou seja, por mais que se faça alterações aqui no sentido de intervenção, não há possibilidade mais de reversão. Então é uma que a gente chama de fase de descompensação, né? E isso está caminhando para uma fase final que obviamente em todos os tipos de choque, caso não seja feita nenhuma intervenção, ele acaba caminhando para uma fase final, gerando aí a famosa falência múltipla dos órgãos, onde vários órgãos ao mesmo tempo acabam sofrendo por conta daquela hipoperfusão que a gente acabou gerando nas fases anteriores. Então, não é só um local, mas vários, eles estão sofrendo com a falta de oxigênio, consequentemente com a falta de energia. Cada lugar desse está fazendo com que essas células elas sofram um processo de morte celular. Então, cada lugar desse a gente tem instalação de necroses, instalações de infartos, a gente tem a possibilidade, portanto, dessas insuficiências renais, insuficiência cardíaca, insuficiência intestinal, insuficiência esplênica, hepática e assim por diante, levando aí a uma condução a uma fase de óbito desse indivíduo. Nessa fase inicial, compensatória, a gente pode dividir essa fase em hiperdinâmica e hipodinâmica. A gente está falando aqui da vasodilatação inicial, né, com a possibilidade aqui, no caso do choque séptico, né, tóxico que a gente fala, uma fase adaptativa, onde a ativação do sistema adrenérgico, renina, angiotensina, aldosterona, que aumenta o batimento cardíaco, ou seja, faz aí uma taquicardia, promove, portanto, através desse sistema renina, angiotensina, aldosterona, ele acaba promovendo a retenção de líquidos pelos rins e acaba gerando uma vasodilatação depois, numa outra fase, gerando, portanto, uma fase agora hipodinâmica. Essa fase hipodinâmica a gente vai ser dividida em uma fase compensada e numa fase descompensada. A fase compensada, que é aquela reversível, nós teríamos a queda da pressão arterial, do débito cardíaco, a ativação do sistema renina, angiotensina, aldosterona, estimulação simpático-adrenérgica com liberação de adrenalina e vasopressina, visando aí um restabelecimento desse volume e dessa pressão arterial que acaba caindo.
há um processo que a gente chama de centralização da circulação, ou seja, há um desvio do volume circulatório, por exemplo, do fígado, que tem ali uma certa capacidade de armazenamento de sangue, que pode ser deslocada para o sistema circulatório para que possa suprir órgãos essenciais, coração e cérebro. Então, a centralização da circulação, ela ocorre fazendo com que haja vasoconstrição periférica, sobretudo de pele. Lembra quando a gente falou a respeito da distribuição dos volumes circulatórios, né, num paciente, numa pessoa em repouso? A gente tinha, para cada lugar, uma determinada percentual do volume sanguíneo. Então, não sei se vocês lembram, lá para a pele a gente tinha cerca de 7%. Então, ou seja, tem um volume de sangue ali para a pele que nesse momento é considerado desnecessário. Então, há uma vasoconstrição periférica. Repare então que isso aqui favorece mais ainda uma característica clínica importante dessa forma hipodinâmica, que é o paciente estar pálido, muitas vezes até cianótico, que é uma coloração mais azulada, lábios, leito unguial, né, por conta dessa aumentada, né, principalmente por conta dessa vasoconstrição periférica. Ele vai estar frio, pele fria. Então são características que são em decorrência dessa tentativa do organismo de compensar e restabelecer o volume, principalmente, né, nessa fase inicial aqui, para esses dois órgãos mais importantes. Mas vai chegar uma hora que esses órgãos que estão sendo hipoperfundidos, né, tanto por conta do próprio fator causal inicial do choque, quanto por conta da compensação que o organismo gera, que vai fazer com que esses órgãos hipoperfundidos, eles vão levar a um aumento do metabolismo anaeróbico, ou seja, está faltando oxigênio, eles vão ir para uma via de quebra de glicogênio, quebra de glicose, para tentar fazer energia de alguma forma. E esse metabolismo anaeróbico, ele gera uma certa acidose para esse indivíduo. Essa acidose, né, junto com outros parâmetros clínicos e laboratoriais aí, eles estão muito relacionados aí a uma mudança dessa fase para a fase descompensada. Significa então que a gente tem um agravamento desse processo, né, então levando a essa irreversibilidade. Então há um grau de mudança do metabolismo aeróbico para anaeróbico de forma substancial e que acaba que a gente tem uma instalação de lesões celulares teciduais de forma intensa e de forma sistêmica, gerando aí a possibilidade da falência múltipla de órgãos. As principais complicações de choque, né, que acabam levando aí de forma mais evidente ao óbito, são as lesões pulmonares, né, onde você tem a possibilidade do que a gente chama de síndrome da angústia respiratória do adulto, você acaba tendo uma vasodilatação e um aumento da quantidade de líquido que sai para esses alvéolos, então encharcando esse pulmão, diminuindo a quantidade de sangue que sai, ou seja, você aumenta essa pressão dentro desse pulmão, fazendo com que diminua aquele retorno venoso, né, então favorecendo mais ainda a queda do débito cardíaco. A outra complicação muito importante é a insuficiência renal aguda. As células dos túbulos renais, elas são extremamente sensíveis a essa falta de oxigênio. Então, quando você começa a ter instalação de lesões renais, você acaba tendo uma perda de proteína nessa urina e também uma diminuição da quantidade de volume urinário. Então, essa insuficiência renal, ela acaba também por potencializar todo esse processo. Outra situação que ocorre até de forma precoce em determinados tipos de choque é a ulceração gastrointestinal. Quando você tem essa centralização da circulação, você acaba que gera uma certa vasoconstrição para a área gastrointestinal, sobretudo o intestino ali. A mucosa intestinal, né, o epitélio de revestimento ali daquele tubo gastrointestinal, ele acaba sofrendo o processo de morte celular, levando aí a possibilidade de ulcerações.
Outra situação que a gente já tinha comentado, sobretudo no choque séptico, é a coagulação vascular disseminada, piorando mais ainda a perfusão sanguínea, já que agora você tem esses trombos impedindo mais a passagem desse sangue, e podendo também gerar, quando da exaustão, tanto da quantidade de plaquetas quanto de proteínas do sistema de coagulação, podendo gerar também a quadros hemorrágicos. E por fim, a síndrome de disfunção de múltiplos órgãos, né, que acaba levando à falência múltipla de órgãos, gerando aí, via de regra, né, ao óbito do paciente. Então, a evolução clínica, geralmente, no choque séptico, inicialmente é aquela pele ruborizada e quente, porque ele entra naquela fase hiperdinâmica. Depois, ele também, juntamente com os demais, ele entra para uma fase hipodinâmica, que ele tem essas principais características de hipotensão arterial, pulso fraco, rápido, taquipneia, pele fria, pegajosa, cianótica, né, mais arroxeada. Também distúrbio do estado de consciência, embora você tenha aí uma tentativa de preservação da região de cérebro e coração, a falta de oxigenação e também de glicose para esse cérebro gera também alterações de consciência, entrada em síncope, desmaio ou coma. Em relação ao prognóstico, 80 a 90% dos pacientes jovens, ou seja, sadios ali, que acabam de alguma forma passando por uma possibilidade de choque hipovolêmico, eles sobrevivem com o tratamento adequado. Já o choque cardiogênico e o choque séptico, ele tem uma taxa de mortalidade até 75%. Há relatos em alguns tipos de choque séptico de quase 100% à medida da quantidade de órgãos ali que já foram envolvidos no processo da falência múltipla de órgãos. Só para a gente fazer um resumão, em relação, né, à etiopatogênese, iniciando na macrocirculação, a gente tem aqui o choque cardiogênico, né, uma insuficiência cardíaca do próprio coração, que acaba diminuindo a quantidade de débito cardíaco, levando ao choque. Aqueles obstrutivos, né, embolia pulmonar, tamponamento cardíaco, que diminui o enchimento do coração, diminui o retorno venoso, diminui o débito cardíaco e choque. E aqueles relacionados à volemia. Então, há uma perda de volume, tanto por uma hemorragia severa, diarreia, queimaduras, enfim, acima de 20% do volume circulatório, levando a uma diminuição do retorno venoso, diminuição do débito cardíaco, e aí, de novo, a gente vai para o mesmo rumo aí, né, que é a instalação da hipoperfusão generalizada, que é o choque. Quando se trata da microcirculação, nós temos aí, os distributivos, são choques relativos à presença de endotoxina, ou seja, sobretudo LPS, da parede de Gram negativos, que é o choque séptico, constrição das arterias pré-capilares, abertura desses shunts arteriovenosos, ativação do sistema simpático e renina-angiotensina, débito cardíaco, esgotamento dessa compensação, você acaba levando tanto ao edema de periferia, vasodilatação da microcirculação, diminuição do volume intravascular, diminuição do retorno venoso, hipotensão e choque. Na anafilaxia, que a gente tem aquela ativação via antígeno-anticorpo mediado por IgE, liberação de substâncias vasoativas que fazem esse mesmo processo. Já na neurológica, perda da vasomotricidade, que a gente tem uma vasodilatação da microcirculação, diminuição do retorno venoso, hipotensão e choque. Percebe, então, que embora a gente tenha causas distintas, o que a gente está falando aqui é de um colapso cardiovascular e que acaba levando a um quadro de queda de pressão arterial e uma hipoperfusão dos tecidos, fazendo com que instale uma série de lesões teciduais ali em diversos órgãos, aumentando, se potencialize, né, podendo levar aí ao óbito. Muito bem, eu acho que era isso. Sei que é bastante informação, né, nessas 3 aulas aí, no que diz respeito às alterações dos distúrbios circulatórios. Mas cá para nós, são alterações bastante importantes, né, e que perfazem aí grande quantidade das alterações que estão na clínica, né, hospitalares. Então, são alterações de extrema importância para todo aluno de área de saúde aí tentar dominar esses mecanismos básicos aí de cada uma dessas alterações. Sugiro que volte, assista de novo
Também sugiro que vocês escutem aí 2 podcasts que estão lá no nosso canal de podcast de processos patológicos, que estão relacionados ao infarto e ao choque, um tipo específico, que é o choque hipovolêmico, muito relacionado ali à questão da dengue. Então tá bem interessante. Vai lá, não perde não, tá bom? Um abraço e até o próximo assunto.